está vivendo um momento difícil na sua relação? É desafiador para você olhar e conseguir enxergar um futuro ao lado dessa pessoa? O sentimento que você tem é um sentimento de insegurança, uma certa instabilidade emocional, um medo do futuro. E talvez a pergunta que você se faça seja: será que o amor acabou? Se isso está acontecendo, esse vídeo é para você. Porque hoje eu vou te dizer o que você precisa perceber para saber se o amor acabou. Mas em primeiro lugar, eu quero te dizer que ele não precisa acabar. Não precisa. Eu quero que você veja o amor como um tanque de combustível. Só que é um tanque de combustível que, conforme você vai oferecendo, a gasolina não vai acabando. Ela vai crescendo mais e mais. Por quê? Porque essa é a vocação da nossa alma. Amar. Então, por mais louco que pareça, quanto mais você ama, mais amor você tem para oferecer. Então, antes de eu te responder se o amor acabou, a minha pergunta para você é: você tem amado o suficiente? Ah, André, eu tenho amado, mas sabe, a pessoa que tá do meu lado, ela é uma pessoa meio estranha, ela não faz nada pra mim, é ruim o tempo todo. Entendi. Então eu vou te fazer uma outra pergunta. Se é tão ruim assim, por que você não foi embora ainda? Porque, veja, de certa forma, a função do amor é constranger. É você oferecer tanto amor à pessoa, que no final ela se sinta constrangida com o tanto que ela recebeu. E quando ela se sente constrangida, existem dois movimentos que acontecem, ou podem acontecer. O primeiro desses movimentos é: putz, ela tá muito constrangida com o amor que ela recebeu. Então ela decide mudar para também conseguir me amar. Sabe essas ideias que as pessoas muitas vezes têm, principalmente na igreja? Pô, eu vou rezar pelo meu marido, eu vou me dedicar ainda mais a ele, eu vou ajudar essa pessoa a lutar contra o vício que ela tem. Então, isso é um jeito de amar. Acontece que às vezes, conforme a pessoa vai amando, o outro ele vai se sentindo tão constrangido de perceber o amor que tá chegando para ele, que ele decide mudar. Fala: caraca, eu não aguento mais ver os outros sofrendo. Eu não aguento mais errar. Eu não aguento mais causar dor. Aquilo toca o ser humano numa profundidade tão intensa, mas tão intensa, que vira uma chavinha dentro dele. Eu quero ser diferente. Eu quero ser melhor. Já viu isso? Isso é muito presente também, às vezes, em relacionamentos onde existe traição. Então, a pessoa trai e ela vai se perdendo. E o outro, em vez dele olhar para aquilo, julgar e condenar, ele traz o outro para perto. Claro que muitas pessoas vão chamar isso de inocência, vão dizer que é besteira, essas coisas todas. Mas você já não viu isso acontecer? Eu vi isso acontecer na casa da minha avó. Meu avô se distanciando, se perdendo, e a minha avó lutando por ele. E no final da minha vida, eu presenciei o meu avô verdadeiramente arrependido. Eu vou contar isso pra vocês, não espalhe, né? Não contei pra ninguém. Mas o que acontece? Uma semana antes do meu avô morrer, eles tinham o hábito de rezar o terço, né? Então ele rezava o terço e ele chorava. Mas não era um choro, um chorinho, era um choro mesmo. Sabe aquele choro de quando alguém realmente tá arrependido? É como se em cada oração viesse assim uma crise de consciência. Tipo, caraca, velho. Por favor, Deus, me perdoa. Nossa, é uma sensação assim que marcou muito, né? E foi uma cena que eu presenciei, porque uma parte da minha infância eu convivi muito com os meus avós. Então, cara, é um choro, assim. Um choro. E num desses dias, durante essa semana, meu padrasto olhou pro meu avô e falou assim: seu Nelson, o nome do meu avô era Nelson. É Nelson ainda. Esse final de semana que vem eu venho aqui buscar o senhor pra gente dar uma volta de moto. Na época meu padrasto tinha comprado uma moto e meu avô gostava. E daí meu avô, a hora que ele virou pra sair, eles estavam se despedindo, meu avô olhou pra ele e falou assim: viu? Daí ele olhou. Daí meu avô disse assim: semana que vem eu não tô mais aqui.
naquela semana ele morreu. Por que eu tô te contando essa história? Porque quem resgatou meu avô foi meu avô. Essa é a real. Meu avô tava se perdendo, exatamente como o pai dele se perdeu. E minha avó puxou ele de volta. Ela decidiu amar ele. E ele mudou. Todo mundo diz que meu avô, tipo, dos 40, 50 anos pra baixo, era uma pessoa, e depois que ele foi envelhecendo, mudou totalmente. Eu tenho certeza que meu avô não é a única pessoa no mundo que viveu isso. Só que houve ali o quê? Uma mulher forte e resiliente. Que decidiu fazer o máximo pelo marido, e ele se constrangeu tanto que ele mudou. E chorou antes da morte, totalmente arrependido. Certo? Além de mudar por mais de 20 anos os comportamentos dele, né? Enfim, no final, eu imagino que deve vir uma crise de consciência. Não pelas coisas que você fez nos últimos anos, mas pela maneira como você sistematizou a sua própria vida. Né? Seria como você ou eu, a gente perceber que a nossa vida está chegando ao fim. Então essa disposição da morte perto da gente tem um efeito. E talvez um efeito muito parecido seja quando alguém recebe um diagnóstico. Imagina que alguém chega hoje para você e fala assim, viu, você está com câncer. A percepção de vida muda. Entende? E provavelmente, enfim, eu nunca vivi isso na prática, assim, nossa, eu estou doente. Eu já tive muitas reflexões com relação a doença, mas estar doente, né, felizmente não. E já me balançou. Imagina você saber que você vai morrer. Que é ainda mais severo do que perceber a doença, né? Que muitas vezes, claro, te conduz à morte, mas é mais severo. Então, o constrangimento da minha avó trouxe meu avô de volta e ele tomou a decisão de mudar. Então, o primeiro ato de constrangimento o constrangimento é esse que muda o outro. E o segundo é aquele que faz os comportamentos ruins do outro serem intensificados. Então, você vai amando mais e a pessoa vai errando cada vez mais. Você vai amando mais, a pessoa vai errando cada vez mais. O que isso significa? Que chega um momento que é hora de você se amar. Porque o outro já te deu provas o suficiente que ele não vai mudar. Você o constrangeu a ponto de piorar os piores defeitos dele. Só que para ele é cômodo estar ali. O que tu faz então? Você vai embora. Então, voltando à nossa pergunta inicial. Como saber que o amor acabou? Em essência, o amor ele pode nunca acabar. Na verdade, a ideia é que você cada vez tenha mais amor para oferecer. Só que chega um determinado momento que você precisa perceber no outro uma disposição à mudança ou não. Muitas vezes originária do constrangimento que você gerou por amá-lo. Ah, mas eu vou fazer isso por quanto tempo, André? Eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre deadline, né? Mas aqui, precisamente, não que seja uma regra, mas só para você entender. A partir do momento que você decide amar o outro, você também decide aceitar ele como é e fazer o melhor para aquela relação dar certo. Então é o momento que você para de reclamar, para de incomodar, para de criticar. Você só faz porque você ama o outro, verdadeiramente. Você faz tudo de melhor para facilitar a vida do outro. Porque o amor é isso. É uma ação em busca de facilitar a existência mundana da outra pessoa. Isso é amar. Por isso que a gente diz que o homem ama provendo. Óbvio que não é o único jeito, mas ele ama também provendo. Por quê? Porque ele está facilitando a vida da sua esposa através de uma capacidade interior que ele tem, que é a do trabalho. Também é assim quando a mulher ela decide entregar a juventude pro cara e construir uma família ao lado dele, tendo filhos. Ela tá amando ele, entendeu? E claro, muitas vezes servindo, respeitando. Ai, mas isso não é muito patriarcal? Não é isso, cara. Mas é que precisa existir um contraponto. Se o cara vai lá e passa o dia inteiro, tipo, trabalhando, paga todas as contas, dá uma vida digna pra ela, como que devolve isso? Devolve isso muitas vezes se preocupando com os detalhes do cara, sabe? Dando uma atenção a mais, criando os filhos, ajudando, né? Ali, tipo, naquela estrutura de lar. Isso é servir. Não tô falando que você tem que ser absolutamente submissa. Pelo amor de Deus, entenda o contexto. Mas o que precisa ficar claro pra você é isso. Decidir amar, decidir parar de reclamar, decidir fazer para facilitar a vida do outro. Desde pequenas ações como, sei lá, preparar o café. O café, literalmente, tipo assim, pegar a porra da cápsula e colocar na cafeteira. E deixar uma xícara assim embaixo, ó, com um bilhetinho. É só você ligar.
Olha, eu tô facilitando, não tô facilitando a vida do outro? Mas pelo amor de Deus, é tão difícil entender isso. Né? Até às vezes, pô, preparar o almoço. Até deixar o prato feito. Cara, o que custa? Ai, mas eu não sou empregada. Foda-se! Foda-se! Você não é empregada, você é burra mesmo, entendeu? Pelo amor de Deus, o que custa? O cara às vezes passou o dia inteiro, né, na função. O que custa você fazer um mimo? Tá sendo burra, tá desperdiçando sua relação. Por quê? Porque você quer ser você. Porque você quer ter liberdade. Porque você, pelo amor de Deus, para. Então você ama. Ah, mas e se o outro não devolver? Aí que tá o detalhe. Você faz isso, em geral, de 3 a 6 meses. Nossa, mais 3 meses? Sim, então fica o resto da vida aí, nessa merda desse relacionamento, sem entender se o outro vai mudar ou não. Então assim, presta atenção. Você faz de 3 a 6 meses. Só faz. Passou esse prazo que você estabeleceu na sua cabeça, porque você não sai falando esse prazo para os outros, tá? Você se guarda pra você. Não vai falar, não vai falar. Você guarda pra você. Guardou pra você, passou esse tempo, você reanalisa. Ele melhorou? Ele não melhorou? André, mas como que eu vou metrificar isso? Ora, antes de você começar a fazer, escreve uma lista com todos os defeitos da pessoa, com tudo que você não suporta naquele relacionamento. E aí depois? Aí você vai analisando ao longo dos meses se aquilo ali vai melhorando ou não. E a sua análise final você faz no último dia. Pô, aqui acabou meu prazo, e agora? Pra onde que eu vou? Se não houve disposição, mudança, se não houve correções, cara, vai embora. Porque entenda, não é que o seu amor acabou, mas às vezes a melhor maneira que você tem de continuar amando alguém é deixando ela ir embora. Você não é escravo de um relacionamento. E é claro que aqui existem várias coisas pra gente falar ainda, mas leva essa mensagem com você. Tenho certeza absoluta que se você realmente se comprometer a fazer 3 a 6 meses, todos os dias, pela pessoa que está do seu lado, e antes de começar a colocar os defeitos dela e depois equiparar aos defeitos que ela tem depois, você vai chegar a uma conclusão. Seu amor não precisa acabar. Só que talvez ele precise mudar de posição, de formato e de lugar. Que Deus te abençoe. Tamo junto e nos vemos na próxima.